Agora, nosso primeiro painel, Brand Entertainment e Causa, o casamento perfeito. E convido ao palco Patrícia Segato, Content Expert Lamec, que será a moderadora deste papo. E você que está em casa, mande a sua pergunta ou seu comentário pelo chat para interagir conosco aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou a Patrícia. Vou começar a convidar os nossos palestrantes do painel de agora à tarde. Temos muita conversa boa para fazer, mas primeiro quem está aqui com a gente presencialmente, eu vou chamar o Roberto Fabri. Ele é CCO e diretor de esportes na Omelete Company. Vem, Roberto. Olá, obrigado. Obrigada. Na tela, temos mais 3 pessoas incríveis que vão conversar com a gente. Eu vou em ordem alfabética. Primeiro, a Agatha Areas. Tá certo, Agatha? Areas, ela é vice-presidente de Learning Experience no Rock in Rio. Depois, a gente tem o Guilherme Bailão, que é o Head of Brand Experience e Sponsorship na Heineken. E a Larissa Machado, que é Head de Content Partnership e Brand Solution na Warner Media. Em primeiro, muito obrigado, boa tarde. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho, começando pelo Roberto, num pitch de elevador. Pode ser? Só para contar um pouquinho o histórico profissional? Obrigada. Vamos lá, Rô? Bom, eu sou diretor de experiência e marketing e conteúdo da Omelete Company, que engloba aí as marcas CCXP, que, para quem não conhece, é o maior evento de cultura pop do mundo. Temos aí parceria, inclusive, com a Warner, que está aqui com a gente também. Temos o Gaules, que é uma marca, é um influenciador, é o segundo maior influenciador de games do mundo. A gente estava em live agora, inclusive, para 350 mil pessoas ao vivo. Antes de vir para cá, eu estava no trânsito ali acompanhando. E o Gaules hoje é o segundo maior streamer de games do mundo. A gente está trazendo ele para ser mais do que um influenciador, para virar uma marca. Temos a Game XP em sociedade com o Rock in Rio, que é um evento, o primeiro game park do mundo, que acontece lá no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Temos o The Enemy, que é o maior portal brasileiro de games. E por aí, e o Omelete, que é a marca que tem 21 anos de mercado, sempre conectando cultura pop, quadrinhos, cinema, com a comunidade jovem e com as marcas. Então, é por aí. Obrigada, Roberto. Vamos de novo. Agatha, conta pra gente aí num pitch de elevador. Bacana. Então, eu sou vice-presidente de Learning Experience do Rock in Rio, com uma bagagem gigante no marketing, já há muitos anos no festival, uma bagagem internacional bacana em outras empresas, mas especialmente no Rock in Rio, cuja cultura é a de sonhar e fazer acontecer, é onde eu tenho encontrado, felizmente, muito espaço para realizar meus sonhos. E esses sonhos são sonhos que passam muito pelo coletivo, e isso é bonito da marca, né? Então, a gente traz entretenimento, traz a arte, a música, o convívio, mas a gente traz um monte de experiência significada também. E dentro dessa... Já nesse fundamento, nesse propósito de construção do mundo melhor, de um mundo melhor, né, a partir da nossa atividade, veio esse gatilho de criar uma área de educação, usando, logicamente, um método no qual a gente tivesse autoridade, que é o método do edutainment, que traz características do entretenimento, como a imersão, a envolvência, a interatividade e até a própria diversão para a educação. Então, a gente hoje tem projetos como o Rock in Rio Academy, que é uma formação executiva com base no modelo de negócio do Rock in Rio. A gente tem o How to Rock in Rio, que é um curso digital com a curseria de produção e gestão de grandes eventos. Lançou o nosso primeiro livro de cultura organizacional, Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Já realizamos um evento de inovação humana aqui em Portugal por 2 edições, o Rock in Rio Innovation Week. E agora, recentemente, a gente colocou no mundo um projeto maravilhoso chamado Rock in Rio Manorama, né, com super patrocínio da Heineken, aqui do querido Bailão. E a gente está agora com o Manorama
vendo uma grande possibilidade de se aprofundar cada vez mais e na área de educação do Rock in Rio como um todo, nas nossas entregas que já acontecem em dias de festival, né? Nessa construção de um mundo melhor através das conversas que a gente lança ali dentro, mas que precisam de mais espaço para serem aprofundados. Então, nesse momento, a minha grande paixão é transformar a área de Learning Experience do Rock in Rio numa plataforma de experiência tão querida, tão desejada, quanto a própria experiência musical, artística, de entretenimento que a gente proporciona na cidade do rock. Muito legal, obrigada, Agatha. Vamos, Larissa? Vamos lá. Eu sou head, né, Larissa Machado, sou head da área de Content Partnerships da Warner Media. A Warner Media, para quem não sabe, né, a gente engloba diversas marcas, desde Cartoon Network, TNT Esportes, né, marcas muito poderosas no mundo do entretenimento. A gente acabou de lançar no Brasil também o nosso streaming, que é a HBO Max. E a gente, acho que não podia ser melhor esse lugar, né, para se falar de entretenimento e causas, porque realmente eu acredito que é o casamento perfeito, né? Então a gente acabou de lançar uma campanha com a Nike falando de equidade de gênero no esporte. O Cartoon é um canal muito fértil para a gente falar de causas, né? Tem um projeto muito interessante que é o Garotas Desenham Garotas, para trazer ilustradoras que possam falar tanto criar personagens e heroínas meninas, quanto elas ilustrarem e construírem, produzirem esse conteúdo, né? Falando um pouquinho da minha história, eu também comecei a minha carreira no edutainment. Agatha, eu trabalhei muitos anos no canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, onde a gente levou, obviamente tem o telecurso, mas a gente também levava educação atrelada ao entretenimento, falando também uma área de museus na Fundação Roberto Marinho. Então, acho que vai ter muita coisa interessante aqui para a gente trocar. Olha lá, obrigada, Larissa. Guilherme, eu te deixei por último, para você se apresentar rapidamente, e depois eu já vou emendar a primeira pergunta com você, tá? Então, vou aguardar aí você se apresentar, por favor. Bom, boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Sou Guilherme Bailão, sou head da área de experiência de marca e patrocínios do Grupo Heineken no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Agatha, Larissa, acho que temos bastante aí a trocar e estou à disposição. Legal. Eu estou achando que esse painel aqui dava para a gente fazer o dia inteiro de conversa. Estou só com esse feeling. Fica a dica aqui para o Lamec, né, gente? Vamos lá. Bom, eu vou começar aqui. Nosso foco de conversa hoje é falar um pouco de brand entertainment e causa, tá? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de negócio, estratégia e também falar um pouquinho da experiência profissional desses profissionais tão bacanas para a gente se inspirar, né? Em quais outros projetos a gente também pode fazer para contribuir. Então, eu vou começar com pergunta que é sempre para puxar um gatilho, tá? Para a gente falar. Então, eu vou pedir para o Guilherme começar respondendo. Vamos lá. A sua empresa promove ativação ou patrocínios ligadas a causas específicas? E como conectam com o posicionamento da marca ou das marcas? Sim, bom, muito bacana a pergunta. Sim, a gente tem iniciativas, tanto de patrocínio quanto iniciativas proprietárias, enquanto companhia, né, enquanto grupo. Então, por exemplo, até ontem mesmo, a gente teve um grande evento aqui em São Paulo, uma grande ação em que a gente apresentou publicamente os compromissos da companhia, os compromissos e da marca Heineken, no que diz respeito à responsabilidade. Então, são iniciativas muito relevantes que vão fazer a diferença, não só, obviamente, para a indústria, mas que tem o objetivo de fazer a diferença, né, da vida das pessoas, né, no nosso planeta. E também temos iniciativas de causas, plataformas de causas por marca, né? Então, e aí é onde a gente encontra a oportunidade, né, de trazer a identificação, a identidade de uma marca, o posicionamento de uma marca para causas específicas. Então, só para ilustrar, trazer alguns exemplos, nós temos na companhia a marca Amstel, uma cerveja do segmento mainstream, que é uma cerveja por malte, nascida em Amsterdã, né? Amsterdã é uma referência
de liberdade, de criatividade, né? E a gente fala que com o Amistel todo mundo é bem-vindo. Então, partindo desse posicionamento, a gente construiu uma plataforma Pride, né? Em que a gente tem uma série de iniciativas, uma série de assets dentro dessa plataforma, por exemplo, nós somos patrocinadores da parada LGBTQIA+, de São Paulo. Então, a marca Amistel trabalha na causa Pride durante, né, de maneira consistente e perene. Outras marcas, por exemplo, com a própria marca Heineken, e a gente tem, né, um case super interessante com o Rock in Rio, a gente fala muito de sustentabilidade, então nós estamos preocupados, sim, né, em trazer de volta o verde para as grandes capitais, no Brasil. Então, ontem mesmo estava falando desse evento, a gente comunicou, né, que nós temos um compromisso de reflorestar 19 capitais do país, e tem outras iniciativas também, ainda no que diz respeito à sustentabilidade, como, por exemplo, uma meta de circularidade, ou seja, da gente fazer com que os nossos produtos, até 80% das nossas embalagens sejam retornáveis até 2030, o que é uma mudança muito significativa no mercado como um todo. E também, por exemplo, uma iniciativa que é trabalhada de maneira perene, super consistente, que que diz respeito ao consumo responsável, né? Então, a gente, por exemplo, está prestes aí a ter o GP Heineken em São Paulo de Fórmula 1, em que a gente usa essa plataforma para passar uma mensagem e conscientizar o consumidor a não ingerir bebida alcoólica quando dirigir. Então, é uma plataforma que a gente chama When You Drive, Never Drink, e a gente ativa esse asset, né, a Fórmula 1, com o nosso produto sem álcool, Heineken 00. Então, esses são alguns exemplos de como que a gente trabalha enquanto companhia, com causa, e também enquanto marca, né, obviamente ligando o posicionamento da marca com as causas específicas. Muito legal. Então, legal que fica claro para a gente, né? A Amistel trabalha a liberdade, então a gente conecta com o posicionamento de liberdade de ser quem se é, né? Heineken é green, e aí é green em todos os levels, né? Acho que é um pouco isso que a gente está trazendo aqui. Vamos lá. Beto, conta para a gente rapidamente também, na Omelete, ou mais especificamente a CCXP, se tem uma causa específica, ou mais de uma plataforma, conta para a gente. É muito curioso você ter falado da Amistel, porque a gente, em CCXP, a gente acredita numa verdade muito forte, que é realmente fazer a vida das pessoas melhor através do entretenimento, né? Então, desde o momento onde a gente está ali, às vezes numa reunião chata, você pega, vê uma notícia, vê um vídeo, e a gente, no começo da CCXP, a gente tinha essa visão talvez um pouco mais superficial sobre o que era melhorar a vida das pessoas. Quando a gente começou a perceber, encontrar as pessoas no evento, né, o nosso público, a nossa comunidade, e entender que tinha muita gente ali que, na verdade, ou tinha algum tipo de pânico de sair de casa, tinha alguma coisa nesse sentido, e separava os 4 dias do ano para ir na CCXP, porque lá ela se sentia bem-vinda. E aí a gente, em cima disso, criou que a CCXP é o mundo de todos os mundos, né? E aqui você pode ser quem você quiser. E aí, no meio da jornada, a gente percebe também que não adianta você, né, hoje em dia, com rede social, né, com esse mundo super exposto que todos vivem, você defender uma causa, você defender uma iniciativa e você não ser aquilo. Então, a gente, falando de CCXP, que é um público jovem ainda, funciona menos ainda, que é um público ultra conectado. Então, você efetivamente você tem que ir para frente com aquilo que você acredita, mas com aquilo que você é dentro de você, dentro da empresa, porque é difícil você manter uma fachada, vamos dizer assim, igual era antigamente,
24 horas por dia. Então, diante disso, a gente busca na CCXP, desde 2014, da primeira edição, trazer diversidade não só para cima do palco, né, com os artistas, mas para o backstage também. E aí a gente descobre uma dificuldade que, às vezes, tem de encontrar pessoas capacitadas, com a capacidade profissional naquele nível que, às vezes, você precisa para aquele momento. E aí, o que você faz? Você começa a capacitar as pessoas para estarem não só, de novo, em cima do palco, que é super importante, mas estarem, né, ter diretor, ter pessoal da técnica, ter roteiristas, todas as pessoas que envolvem aí esse mundo de todos os mundos e você ser quem você quer ser. E aí a gente tem no Arts Alley, que eu acho que é o lugar onde a gente tem os quadrinistas, né, que historicamente, majoritariamente, é um mundo onde a gente tinha como preconceito prioritariamente de homens, e a gente descobre que hoje o Arts Alley, que é essa área dos quadrinistas da CCXP, tem mais de 70% de pessoas que não são homens brancos héteros cis, vamos dizer assim. Que bacana. Então, o Arts Alley, eu acho que ele traz muito dessa nossa verdade, de cabo a rabo, tanto no backstage quanto em cima dos palcos. E aí, dentre essa iniciativa, né, do Arts Alley, que a gente tenta replicar para o evento como um todo, a gente tem outras coisas, né? O jovem hoje, às vezes, ele vê uma história, né, uma história em quadrinho, um filme, e às vezes existe, mesmo grande parte dos quadrinhos e dos filmes defendendo uma minoria, né, da fantasia, sempre é uma metáfora, às vezes, para defender um grupo desprivilegiado ou que não teve a mesma condição de acesso ali a alguma coisa. E aí você vê que o público hoje, grande parte das pessoas não entendem isso. Então, a gente tem como uma missão no Omelete na CCXP, a gente criou até um slogan, né, que não faz sentido você ser um nerd preconceituoso, porque se você é nerd, se você gosta de história em quadrinhos, se você gosta de filme, gosta de série, ou você não entendeu tudo que você assistiu, né, ou você não faz o menor sentido, né, isso. Então, a gente vem com essa função de educar o jovem em cima desse storytelling aí. Legal. Então, o mundo de todos os mundos, mais do que nunca, tolerância, né? Acima do palco, atrás do palco. Para isso, a gente tem que gerar o movimento da diversidade, né? Perfeito. Com legitimidade. Acho que é isso que você trouxe aqui para a gente. Muito bacana. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Agatha. Desculpa, tudo bem? Agatha, como tem sido a resposta do público à ativação, ao entretenimento nesses projetos voltados a causas? Engajamento, impacto, tem algum KPI que ajuda vocês a aferir esse impacto, por exemplo? Sempre tem, né? Sempre tem número de interação nas redes sociais, respostas positivas e até propositivas de grupos que se formam e vão vestidos de uma certa maneira para a cidade do rock e fazem ali um movimento. Sempre tem o que medir, como medir, né? Mas eu acho que é muito importante trazer um ponto aqui, pegando não só pela uma das suas últimas palavras, Patrícia, a legitimidade, mas como o Beto falou, né, sobre o ser mais do que o ter. Isso me faz lembrar de um framework que uma das nossas empresas, o Rock in Rio, faz parte do Grupo Dreamers, e dentro do Grupo Dreamers a gente tem uma nova empresa chamada 12358, que é uma junção da Artplan com a Tátil, do Fred Gelli, e com a Mandala. E essa empresa, ela desenvolveu um framework no qual a gente acredita muito enquanto grupo, que fala sobre o lugar de potência de uma marca, e quando essa marca ela está completamente, quando ela descobre esse lugar de potência e ela percebe que tem na sociedade, tem no mundo alguma dor, algum problema, alguma questão que a partir da sua atividade essencial, dessa marca, ela consegue de alguma maneira
ajudar a combater esse problema de uma maneira muito verdadeira, fundamentada em verdade, na sua essência mesmo, ela pode, de fato, gerar impacto positivo. Então, eu acho que o que acontece com o Rock in Rio desde sempre é que ele é uma plataforma, né? Ele tem algumas plataformas e a gente tem muitos números de árvores plantadas e salas de aula abertas e tantas coisas que, felizmente, hoje a gente é um projeto certificado pela ISO 20121, que justamente o que escolhe? Escolhe os grandes eventos que, após a sua realização, deixam um legado positivo para a cidade, para a sociedade. Então, para a gente, isso é muito importante. E dentro do pilar econômico, do social e do sustentável, a gente tem muitos, e do social, do ambiental e do econômico, a gente tem muitos resultados, felizmente, positivos para apresentar. Mas eu acho que o que mais atrai, o poder de atração do Rock in Rio está em ser uma verdade absoluta que o projeto já nasce, mesmo quando ainda não existia, né? Em 85 lá não existia declaração de valores, visão, missão, qual é o seu propósito, não existia nada disso, mas ele nasceu com um propósito muito claro, de construir um mundo melhor. Como é que era? Através da atividade que o nosso fundador conhecia. Que era fazer arte, fazer comunicação, vir através disso, resgatar a autoestima do brasileiro, botar o Brasil no mapa do entretenimento e criar um movimento. E de lá para cá a gente vem fazendo isso de várias maneiras, né? Então, eu acho que essa relação muito próxima com o público, a partir de uma verdade que é incontestável da nossa marca, faz com que a gente seja ouvido, faz com que a gente seja seguido, faz com que a gente lidere, né, movimentos, porque está muito claro, eu acredito, para todos, para o mercado, para o público, para todos os nossos stakeholders, que a gente acredita, não só acredita, que a gente reconhece a responsabilidade que vem junto com essa potência toda de mobilização que a marca tem. Perfeito. Obrigada. Gente, eu preciso só pedir um minutinho, porque Guilherme acho que vai ter que sair, né, Guilherme? Tem que nos deixar. Que ele está, como ele disse ontem, ele está no meio de um lançamento super importante, ele falou para a gente, mas, de qualquer forma, eu queria muito agradecer você ficar esse tempinho aqui com a gente. A gente bateu um papo ontem, a principal essência da conversa foi que não adianta a gente ter causas e ser causa, né? A Agatha, Bailão, Larissa e Rô, a gente falou isso ontem, a Roberta super rouca, né? Coitada, não pôde nem participar. Agradecer a Agatha e a Roberta aí que estão representando, porque ela realmente não conseguia falar hoje. E, Guilherme, super obrigada, tá? Se você precisar sair, a lojinha chama. Obrigado. E a gente entende. Às vezes é necessário, né? Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Peço desculpas, mas infelizmente eu tenho um compromisso às 17 horas. Tudo bem. Brigadão. A gente segue aqui no papo. Obrigado. Obrigada, gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Larissa, vou direcionar essa para você, tá? Quais são os elementos mais importantes para que essas plataformas e projetos aconteçam? Estou te perguntando porque a Warner tem plataforma de entretenimento muito parecido, né, com a Omelete até, que tem produção de conteúdo, tem evento, né, participa desses grandes eventos de alguma forma, então são plataformas múltiplas. E quais são os elementos mais importantes para que esses projetos e plataformas aconteçam, na sua opinião? Eu acho que principalmente ser genuíno, né? Eu acho que a autenticidade, para que isso transpareça uma verdade, é o mais importante, né? Então, acho que o engajamento dos funcionários, eu acho que a gente brinca não ter teto de vidro, né? Que internamente a gente também pratique o que a gente tá colocando para fora, né? Eu acho que foi exatamente a frase que você trouxe da Roberta, que a gente não defende causas, a gente precisa ser as causas, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Que a cultura reflita tudo isso. Então, acho que quando a gente olha para o Warner, os nossos conteúdos refletem isso, né? Então, a gente olha para uma série da HBO, como I May Destroy You, né? Que teve ali tanto destaque, tanta briga, que a gente entrou ali na mídia para mostrar a relevância daquele conteúdo que tinha sido preterido ali no Golden Globes, no Emmy, e exatamente também o nosso posicionamento em relação
aos Golden Globes, ao que, o que isso representava, né, no sentido de não representar a diversidade e a representatividade que a gente buscava, né? Então, posicionamento em relação a isso também. Eu acho que a cultura da empresa é o principal para isso transparecer, para que a conexão com as marcas seja genuína. Então, acho que quando eu trouxe ali atrás que o Cartoon é um campo muito fértil, porque a gente está desde a nossa plataforma infantil mostrando no que a gente acredita, né? Então, conectando um pouco com o que foi dito sobre a CCXP. Então, quando a gente traz um Garotas Desenham Garotas, né, para incentivar e coloca isso, produz esse material que foi criado por meninas e coloca isso numa linha de produção só com mulheres envolvidas. Quando a gente traz uma campanha como a de Nike que fala de equidade de gênero, eu acho que para criança, né? Então, acho que em todas as nossas plataformas a gente refletiu o que a gente acredita e aí reforço. Acho que a cultura interna talvez seja o mais importante para que isso se torne realidade. Muito legal. Vocês têm algum complemento? Não, acho que se a gente vê, né, quem está puxando essas conversas, que eu acho que esse fórum aqui tem grande parte dessas pessoas que puxam isso no mercado de entretenimento, a gente começa a perceber que não existe um resultado em cima de causa mais. A própria empresa ela tem que ser aquilo. Não existe um resultado da causa específica. No fim do dia, eu quero que mais pessoas tenham acesso ao entretenimento que a gente propõe, independentemente de questões de gênero. Claro. Então, a gente tenta sempre fazer o conteúdo mais acessível possível e que as pessoas se sintam representadas naquilo de alguma maneira, né? O que essa questão da representatividade vem muito disso, né? Há 10, 15, 20 anos atrás, quem que você via, né, vamos dizer, de super-herói que não fosse um homem hétero, branco, cis, de 1,95 m, né? Então, e essa quebra de barreira, eu acho que a nossa, não vou dizer a nossa geração, mas esses nossos últimos anos, nós somos quem está atravessando a arrebentação, vamos dizer assim, e depende de nós, isso que é o melhor, né? Porque se nós, promotores desse conteúdo, criadores, né, empresas que estão com a mão nos roteiros, nas histórias, se a gente não incentiva e não capacita o mercado para isso, no fim do dia, daqui a 10, 15, 20 anos, nada vai mudar, né? Então, eu acho que, de novo, eu reforço a importância de, né, tanto no caso de Warner, de CCXP, de Rock in Rio, da gente ter muito isso como uma verdade, não só em cima do palco, né? Da gente ter e não usar muletas, porque também não é fácil. Quando eu falo de muleta, todo mundo sempre tem uma desculpa, às vezes, para não trazer, né? Vamos falar a verdade, usando português claro. Ah, não, porque eu não tenho no meu ciclo de amizade, porque eu abri vaga e não veio ninguém. Mas é isso, o trabalho é justamente esse mesmo. Isso é inclusão. Inclusão não é, né? Então, você ir atrás de quem... e capacitar, às vezes a pessoa não tem aquele background porque não teve a mesma oportunidade que você, né? Então, acho que isso vale, repito, para quadrinistas, diretores, roteiristas, diretores artísticos, né? Técnica de todo mundo, na verdade, né? Então, acho que tem um pouco disso aí. Legal, muito obrigada. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma última pergunta para vocês, que é assim... A gente quer ouvir um pouco mais da experiência profissional de vocês, né? Vocês são líderes, né, nas áreas, vêm aí trilhando uma estrada para poder construir o que vocês estão construindo, defendendo as causas, abrindo estrada literalmente, né, para muita coisa. E eu queria que a gente conseguisse passar um pouco de dica, inspiração, ou alguma coisa que possa trazer uma mensagem de por onde foi o ponto de partida mais importante que vocês acharam que a coisa alavancou, tá? Então, quais foram os principais ou maiores desafios para promover brand entertainment ligado à causa, né? Não necessariamente com causa, ligado à causa ou sustentabilidade, e que trouxeram o maior aprendizado, a maior dica para pôr em prática? Porque vocês já trouxeram aqui a cultura, né? A gente já falou que a cultura é fundamental, etc., mas
como vocês começaram, né? Como é que vocês encararam a criar essa cultura? Acho que isso seria super bacana a gente dividir com as pessoas. Eu vou inverter agora, tá? Porque senão a Lari fica sempre e o Roberto fica sempre por último. Vamos com a Lari do meio, pode ser? Vamos lá, Lari. Vamos lá. Não, acho que no meu caso específico, né, até conectando um pouco com a Agatha que eu trouxe, eu comecei no edutainment, né? Então eu comecei no terceiro setor e tive a oportunidade de ver muita gente colocando a mão na massa, né? Eu acho que é aquela frase meio clichê, mas que o dever do Estado, a responsabilidade é de todos, né? Mas aí você vê um monte de gente fazendo, eu acho que isso te ensina um pouco o que é pegar e fazer, né? Levantar e fazer. Eu também tive a oportunidade de começar o grupo Pride na Discovery, quando eu estava lá, e ali realmente foi, olha, vamos cortar mato aqui, vamos olhar a nossa programação, e aí reflete um pouco isso, né, a questão da cultura. A gente tem uma programação LGBTQIA+, diversa, mas isso está refletindo na cultura da empresa, então vamos montar um grupo? Eu acho que a minha dica seria achar o propósito, levantar e fazer, assim, colocar a mão na massa, engajar pessoas e começar. Na verdade, você trouxe duas. A primeira é, se aproxime de quem está fazendo. Né? Se você não sabe por onde começar, se aproxima de quem está fazendo, né? Dentro, fora. Né? Quem está fazendo? Deixa eu colar ali, como a gente costuma dizer, deixa eu colar nessa parada e ver o que eu aprendo, né? Como é que eu faço? Acho que isso é o primeiro aprendizado. O segundo, juntar grupos que possam promover uma força. Né? Acho que é isso que você trouxe também, de alguma forma, aí na sua fala. Né? Vamos lá, Roberto, vou deixar a Agatha por último agora, porque vamos lá. Eu acho que assim, histórias que inspiram sempre acaba conectando e disseminando a história do sonho, né? Eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a sonharem, porque se você começa sonhando, na verdade, o sonho é o começo de tudo, né? A Agatha falou um pouco de sonho, a gente teve muito isso também em CCXP. E eu acho que se você traz histórias inspiradoras de pessoas que você ajudou a capacitar ou de alguma maneira você incluiu ali e aquela pessoa decolou, aquilo vai se espelhar em um monte de outras pessoas. Para contar uma história rápida, o Gaules, ele era esse influenciador de games que a gente é sócio no Omelete. Um dia ele ligou para a gente, ele estava com uma depressão profunda ligou para a gente ali meio querendo procurar um trabalho, estava sem dinheiro, tinha acabado de tentar o suicídio, uma coisa super grave, profunda, passou por abuso quando era criança. E aí ele estava perdido, não sabia mais o que fazer, pediu uma oportunidade, a gente pôs ele como produtor no Omelete. Depois de 6 meses, e ele veio como freelancer, e a gente tentou trazer ele como fixo. Ele falou, não, eu não quero, porque eu vou ser o maior streamer, o maior influenciador de games do mundo. A gente falou, pô, Gaules, começa trabalhando aos pouquinhos, faz o trabalho de influenciador depois do horário do trabalho, vai devagar, vai com calma. E aí, long story short, 1 ano depois ele era o maior do Brasil, veio a pandemia, que foi horrível para o nosso setor, para o nosso mercado, mas a grande verdade é que as pessoas em casa consumiram mais games, e o Gaules, no ano passado, foi o 2º maior do mundo, em outubro agora ele foi considerado o maior influenciador de games do mundo. Então, assim, e junto com essa história dele, que ele faz questão de contar a história essas patologias que a gente tem hoje, né, doenças da cabeça e tudo mais, encarando isso de uma maneira aberta, falando sobre depressão, falando sobre ansiedade, ele inspira milhares de pessoas, milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas passam pelas plataformas do Gaules todos os anos, e ele inspira pessoas a acreditarem que sim, mesmo você, entre aspas, quebrado, com um problema de saúde mental em casa, você pode ali virar esse jogo. Então, tem N histórias aqui de CCXP e tudo mais. Né? Não, CCXP, se juntar vocês três, a gente precisa de um dia inteiro aqui, né, gente? Acho que a hora que a pessoa se vê naquilo, né, ela fala, não, pô, eu posso também, e aí ela acaba saindo do lugar. Então, colar em quem está fazendo, né, formar grupos propositivos e promover ou buscar inspiração. Né? Até agora, a nossa coleção aqui de checklist. Muito bom. Agatha,
que mais que você trouxe aí dos seus desafios, que você complementaria aqui para o nosso público, como dica prática, técnica, inspiradora? O que você conta? Tá. Já dou minha dica, mas vou complementar aqui o que o Beto falou, porque a gente tem 2 projetos que foram inspirados, nasceram, são desdobramentos do Game XP, né, que a gente faz juntos, Rock in Rio e Omelete, que são incríveis, são o Dance Off e o Girls League. Então, o Dance Off é um projeto, é um concurso de dança, mas que foi para dentro das favelas. E realizou sonhos, e levou autoestima, e tem cada testemunho assim, que para a gente retroalimenta qualquer desejo que a gente possa ter de fazer algo melhor, algo que realmente gere impacto, sabe? E a Girls League também um exemplo de empoderamento feminino muito interessante. Então, quer dizer, foram super fã, mega divertidos os 2 projetos. Quem assistiu realmente teve bons momentos e ainda por cima foram projetos super transformadores para quem concorreu, para quem participou ali, com certeza. E eu acho que assim tão inspiradores que para quem assistiu, que podem ter sido gatilhos de transformação. Então, eu acho que, não estou vendo aqui agora na minha tela, eu não estou vendo o Beto, mas só queria deixar aqui esse grande beijo, porque acho que, agora estou vendo, porque eu acho que é mais uma grande alegria, né? É um grande orgulho a gente ter feito, colocado no mundo isso tudo. Bom, a dica que eu deixo é aproveitem o momento. Acho muito importante ter noção do momento, aquela coisa da arrebentação, né? Da gente estar correndo aí, atravessando a arrebentação, como o Beto falou. Eu acho que quando a Larissa, aí você me diz, Larissa, mas quando você começou lá atrás, talvez o mundo ainda não tivesse, você talvez tivesse essa percepção também, que eu tenho. Quando eu entrei no Rock in Rio, tive aí intervalos e tal, mas meu primeiro contato, início da minha relação com o Rock in Rio, foi para a edição de 2001. Em janeiro de 2001. Eu fiz o ano de 2000 para chegar em 2001, que foi quando a gente oficializou a assinatura por um mundo melhor. E ali, a gente já falou, é tão engraçado que eu tenho aqui, é tão engraçado, gente, que no outro dia eu achei esse meu folheto, é um folheto que vai comigo há 20 anos, para onde quer que eu vá. Tem 20 anos, né? E aí, por quê? Explicando o que era, o que poderia ser o movimento por um mundo melhor, falando como as marcas podiam se juntar para se mobilizar, como a gente deveria tocar a imprensa, como o marketing poderia vir a favor do social. Aí, nessa edição, não só os 3 minutos de silêncio, que fez rádios e televisão, Hora do Brasil parar, para todo mundo meditar, pensar sobre o que a gente podia fazer para um mundo melhor, mas ali dentro houve uma tenda por um mundo melhor, onde a gente levou grandes nomes que estavam tentando transformar o mundo, sabe? Em várias vertentes, em várias frentes. Só que aquele não era o momento, não era o espírito do tempo. Lógico, a gente foi a um trabalho de formiguinha e são 20 anos com resultados incríveis, que só estão aparecendo agora. Porque agora tem o quê? Tem a demanda, tem a necessidade. Infelizmente, a gente chegou num ponto que não dá mais para falar, não dá mais para não pensar em práticas sustentáveis, não dá para não pensar na questão ética, não dá para não pensar em educação, não dá. É que simplesmente o mundo vai acabar se a gente não olhar para isso. Então, hoje, quem está assistindo a gente aqui, quem tem alguma vontade de abrir um espaço, falar, fala. Porque tem ouvido para ouvir, que não tinha 20 anos atrás, sabe? Então, não vamos perder o momento de realmente transformar. Porque acho que essa é a hora da gente realmente fazer a diferença. Boa. Várias dicas, hein, gente? Um bom checklist aqui para a gente trabalhar. E 2022 está aí e ainda dá tempo da gente ajustar. Nós recebemos 2 perguntas do público. Vamos responder? Que eu acho legal. A primeira é do Tiago, que ele pergunta o seguinte: como vocês fazem para garantir que as causas apoiadas façam parte efetivamente da cultura da empresa? Quem responde? Eu acho que eu posso começar aqui e puxar. Por favor, Rô.
Mas a gente acabou passando por isso, né? A gente Fala um toma pouquinho muito, aqui, né? Formar um grupo, começar um movimento. muito desse cuidado de você tentar não defender algo que você não é, né? Então, e a Agatha acabou de falar uma coisa que eu acho extremamente pertinente, que é não existe mais também você fazer algo sem você incluir isso, né? Não existe mais, não, pô, vamos defender uma causa ou não. Não, se você não defender uma causa, ou você ser uma causa, você estar ali promovendo algum tipo de inclusão, algum tipo de impacto, você já não está, já não é uma empresa nós estamos em 2021, vamos falar a verdade, né? Então, acho que não existe mais isso. Então, a maneira de você garantir isso, eu acho que é um pouco do você encarar, primeiro, calçar a sandália da humildade e entender que não é todo mundo que tem as mesmas condições, não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. Você se ver como um privilegiado, né? E calçar uma sandália da humildade, entendendo que não importa o tamanho da sua empresa, tivemos aí, nos últimos anos, N casos de empresas que foram defender uma coisa em campanha, filmes multimilionários, e na hora da verdade acabou, né? O cobertor estava curto. E durante a pandemia também, se você me permite, muitas pequenas empresas fazendo jus a um movimento de impacto social gigantesco, por exemplo. Né? Perfeito. A gente também viu o outro lado, né? O Perfeito. lado positivo e o lado não tanto. Né? E aí eu acho que é um pouco isso, a gente entender que é uma arrebentação, que a gente tem que trazer isso para a cultura da empresa e depois ir para fora, né? Não fazer uma coisa só pelo discurso. Não dá, né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Renata. Vocês querem complementar, meninas, ou tudo certo aqui? Eu gostaria de falar justamente dessa experiência que para a gente foi arrebatadora e maravilhosa, que foi fazer o Rock in Rio, o Manorama. Né? Orama vem do órama, do grego órama, que quer dizer vista, descortinar e espetáculo. Aí a gente juntou espetáculo, que é a nossa praia, com humano. Então, o Manorama é um espetáculo do humano. E a nossa proposta foi promover conversas sobre assuntos urgentes da sociedade. A adesão foi absurda, porque justamente é o momento de se conversar. A gente falou ali de muitas coisas que não necessariamente nós, como marca, temos autoridade para falar de todas elas. Mas onde que está a verdade do Rock in Rio, como marca, ser uma plataforma para essas conversas? Rock in Rio ama a gente. Rock in Rio acredita no ser humano. A gente fala aí quando pega esse folheto ali, né, que eu mostrei para vocês agora, a gente fala do ser humano como centro de criatividade, de inovação, de transformação, como grande agente da mudança, desde sempre, desde lá em 85. Então, é verdade, as pessoas sentem, mais do que sabem, elas sentem que isso é verdade. Então quando a gente propõe que o público entre com a gente numa conversa para falar sobre o que nós todos, né, e marcas e organizações são feitas de pessoas, o que nós todos estamos sentindo, as dúvidas que estamos tendo, os conflitos, o que a gente precisa debater e trabalhar e exercitar nesse momento, as pessoas sentem verdade. Então, de novo, a gente cai na mesma coisa do alinhamento com um propósito, que é essencial. Legal. Eu queria só trazer um ponto, se você me permite, Patrícia. Claro. Eu acho que aterrissando um pouco no corporativo, né, a formação de grupos é fundamental, né? Então, hoje a Warner tem o grupo Visíveis, que a gente fala, tem divisões tanto de LGBTQIA+, o squad de raça, o squad de gênero e o squad PCD também, porque eu acho que quando a gente olha, é um grupo que a gente super tem que importante, né? ainda tem pouco foco, né? Exato. Mas também, e eu acho que são essas pessoas que vão disseminar isso para a cultura da empresa, e isso tem que ser um pilar cultural da empresa, sem dúvida ali, né? Eu acho que um pouco do que todo mundo está trazendo, que a gente precisamos ser causas, né? Que não tem mais como existir sem estar defendendo uma causa. Eu estava falando com a Águida um pouquinho antes que meu sonho é sair uma notícia de que o super-homem beijou um homem e isso não virar notícia, né? Isso não ser nem para o bem nem para o mal, isso não ser assunto, né? Quando a gente olha para o recorte LGBTQIA+.
mas eu acho que o principal é ter esse pilar muito claro como parte dos valores da empresa. Perfeito. Só para complementar, boa parte das consultorias que promovem oficinas e workshops e início de processos de inclusão nas empresas, o primeiro passo realmente é promover rodas de conversa, né? Conversa é o primeiro passo, né, entre grupos de pessoas. Então, vamos conversar o que faz sentido para a gente, né, e para onde a gente começa. Eu acho que isso traz um pouco de legitimidade, né? Não importar de fora fórmulas prontas que não necessariamente conectam com a marca, com quem está trabalhando ali, né, que é o primeiro passo. Acho que, de alguma forma, o que vocês trouxeram é isso, né? A gente precisa conversar com grupos diversos, com grupos com as questões que precisam ser tratadas, né? Garantir a legitimidade de, a gente acredita nisso, então vamos começar por aqui, né? Acho que esse já é um... Falta diálogo, né, Patrícia? Exato. Falta muito diálogo. Se a gente não Essa promover isso dentro de casa, toda que o né? mundo vive é porque você só vê um pedaço. Você não tem essa coisa, né, de juntar pessoas de background diferentes. Então, Exato. no Manorama, a gente chegou quase no percentual de representatividade das minorias do Brasil. Quase a gente chegou ali. Não foi ainda, não chegou a 100% fiel, mas para a próxima edição a gente vai conseguir. Mas o que foi isso? Isso gerou uma riqueza nas conversas, não tinha palestra, só tinha diálogos. Então, eram 3, 4 pessoas, cada uma com um background diferente, com uma visão, com uma necessidade, com uma dor, com um desejo, sabe? E aí você gera o quê? Empatia, né? Que você chamou de tolerância no início, é também tolerância, porque a empatia traz tolerância. Exatamente. Aí traz criatividade, que é o que a diversidade traz para os negócios, né? Não é só uma questão social, que é muito legítima, válida e necessária de incluir pessoas que não têm visibilidade, como o Beto está falando, a gente entender que para incluir você tem que buscar, porque o cara nem chega, né? Não chega, você abre a vaga, ele não consegue nem chegar lá. Então tem que buscar, então tem essa parte muito importante, mas também tem a parte da gente entender que se você, né, exemplos tão incríveis quanto Band-Aid, há pouco tempo agora, fazer um penso com a cor da pele aproximada da pele negra, pele mulata. Cara, se você não tem uma pessoa no grupo que tem uma pele de uma outra cor do que aquele grupo homogêneo, branco, está sempre ali, né, usando, você não pensa que isso não é nem por mal, não é por mal, não é egoísmo, é simplesmente você não vive aquilo, né? Não está no mindset, né? Não adianta a gente achar que a gente tem o mindset do outro, né? A gente não vive a realidade do outro, é isso que você trouxe um pouco, né? Vamos primeiro botar esse pé no chão, né? E o que eu acho legal é que depois que você faz um trabalho desse, como a Agatha falou, eu tenho certeza absoluta que o Manorama foi 1000 vezes melhor, justamente por trazer esses pontos de vista, essas visões. Então, é mais, quando a gente fala, né, é mais do que a causa, no fim do dia o trabalho sai realmente mais diverso e melhor, né? Claro, mais interessante. Sempre. As pessoas aprendem, evoluem. Então... Legal, vamos lá. A gente tem 3 minutos, mas tem uma última pergunta aqui que eu acho bem legal a gente responder. Vamos tentar? Que é simples também. A Renata pergunta o seguinte: pela experiência de vocês, eventos com pegada ESG ou com uma causa defendida, enfim, né, que tem uma causa mais evidente, ela tem mais chance, oportunidade de captação de patrocínio? Os patrocinadores se interessam mais, de fato, por isso ou não? Começa, Rô, você, por favor. Eu acho que... Não necessariamente. Eu acho que, assim... as marcas, elas, principalmente as marcas com propósito, elas se aproximam, né? Então, acaba que, naturalmente, se você tem uma verdade, né, eu falo isso muito para o CCXP, por exemplo, quando uma marca se aproxima da gente, não é só a gente que tem que ter os valores que ela quer. A marca que está se aproximando também tem que ter, é quase que um match, para usar a linguagem aí mais, né? É quase que um mais encontro moderno, realmente de duas verdades, onde a gente pega um pouquinho emprestado dos valores daquela marca e eles pegam da gente também. Então, se isso é bom ou ruim do ponto de vista do business, eu acho que de novo, já não existe mais outro jeito. Nem é critério mais isso. Não é mais um critério, já é o novo jeito de fazer negócio. Você não vai se aproximar de alguém ou de uma marca
que não está de acordo com aquilo que você faz. Tá acontecendo E a na gente, realidade. eu tenho certeza que o Rock in Rio também, e a Warner, não aceitam projetos com marcas ou, enfim, iniciativas que não têm a ver com aquilo que você defende, né? Então, acho que é um pouco isso. Perfeito. Algum complemento, meninas? Sobre ter mais chance de captação de patrocínio, eventos de brand entertainment ligado à causa? Vocês acham que vende mais patrocínio ou não? Eu acho que cada vez mais, e felizmente, sim. Eu acho que atrai Ótimo. mais, justamente por causa daquilo que eu trouxe em outro momento. É a época, é a altura, é o espírito do tempo que a gente vive hoje. Então, quando a gente começou a falar dos nossos projetos por um mundo melhor e convidava as marcas para participarem, muitas tinham vergonha. Aqui em Portugal, então eu moro em Portugal, estou falando com vocês de Portugal, aqui em Portugal levou ainda mais tempo que no Brasil para a gente conseguir marcas que se associassem às nossas iniciativas, porque elas queriam fazer sempre de forma não pública, porque elas entendiam que era feio, que parecia, elas tinham medo de parecer que elas estavam contando que faziam bem para se promover em cima. E aí a gente foi desconstruindo dentro da filosofia do marketing social, do social good. Não, a gente tem que falar, a gente fazer e falar para justamente dar o exemplo e mostrar que faz sentido. E aí alguém, eu não me lembro se foi o Bailão, se foi o Beto, se foi a Larissa, alguém trouxe a questão das gerações mais novas que estão vindo com uma super cobrança, tão mega antenadas, né? Então, assim, não estão dispostas a pagar um preço diferente? Se podem, estão dispostas. E se tiverem 3 marcas de qualquer coisa que tem o mesmo preço, vai valer. Antes era quem conseguia vender mais um aspiracional, né? E agora está muito quem consegue ter uma responsabilidade com o mundo e com o ser humano maior, né? Com o planeta. E as pessoas estão cada vez mais atentas a isso. Então, Patrícia, eu quero acreditar que sim, que vende mais no sentido que é o que faz mais sentido, que importa mais, né? Se uma marca realmente apresenta valores, é fiel àqueles valores, por que eu vou escolher estar no outro que não está impactando em nada positivamente, às vezes está impactando até negativamente? Não vou estar lá. É isso aí. Gente, quero muito agradecer a Larissa, a Agatha, ao Roberto. Dor no coração, queria ficar aqui horas, pegar um drink e ficar conversando com vocês. Espero que da próxima vez a gente possa fazer isso pessoalmente. Muito obrigada em nome da LAMEC, da MPI, por vocês terem essa parceria com a gente. E se alguém tiver mais perguntas e quiser mandar depois, a gente pode tentar endereçar também, tá bom? Lívia, pode vir. Vamos lá? Valeu, Obrigada, gente. Um bom fim de semana. Beijo. Tchau. Larissa, Obrigada. Agatha. Beijos a todos. Beijo. Beijo, querido.